Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão, olha, muito poderosa do autor brasileiro Ivan Alves Filho. Vamos falar sobre história, sobre tolerância, sobre identidade nacional. É uma jornada que começa de um jeito bem pessoal, mas que logo se expande para questões que, no fundo, tocam a vida de todo mundo. Para começar, vamos pensar numa coisa. Já imaginou como seria crescer no meio de verdadeiras lendas, ter sua visão de mundo, suas ideias moldadas ali, no dia a dia, convivendo com gigantes da história do Brasil? Pois é exatamente desse ponto de partida, que é super único, que o autor começa a nos contar essa história. Então, a base de toda essa reflexão vem daí, sabe? Da infância e da juventude dele. Foi um período em que ele estava completamente imerso, cercado por algumas das maiores figuras da cultura e da política do Brasil na época. Para a gente ter uma ideia, pela casa da família dele passava um verdadeiro mosaico da elite intelectual brasileira. Pensa só. De um lado, o gênio da arquitetura, o grande Oscar Niemeyer. Do outro, nada menos que o líder comunista histórico Luiz Carlos Prestes. Isso já dá uma amostra da diversidade política impressionante que existia naquele ambiente, né? Aí no campo das artes, a presença marcante do poeta Ferreira Goulart, que adicionava uma camada de riqueza cultural, assim, imensa. E para fechar, até no esporte, a figura icônica de João Saldanha. Então, essa mistura toda de gente, de perspectivas tão diferentes, foi absolutamente fundamental para a visão de mundo que ele acabou desenvolvendo. Tá, mas e aí? Qual é a grande lição que se tira de crescer rodeado por gente com visões de mundo tão diferentes, às vezes até opostas? O que se aprende ouvindo gigantes discordando na nossa frente? O ponto central é esse aqui. Aprende-se a combater as ideias e não as pessoas. O debate, a discussão tem que desafiar os conceitos, as ideologias, mas sempre preservando o respeito pelo indivíduo. Até porque tanto as pessoas quanto as ideias podem e devem evoluir. E essa ideia fica ainda mais forte com uma citação do cineasta Silvio Tendler, que o autor relembra. É aquilo. A gente se relaciona com pessoas, não com ideologias. O foco está na conexão humana, algo que, idealmente, deveria estar acima de qualquer barreira ideológica. E olha, talvez não exista nada que ilustre melhor esse princípio do que um momento histórico muito poderoso. Tenta imaginar a cena. Estamos em 1945, no Rio de Janeiro. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, recém-libertado depois de anos e anos na prisão. E do outro lado, Cordeiro de Farias, um militar que tinha acabado de voltar da Europa, onde lutou contra o fascismo. Eram adversários políticos declarados. E o que acontece? Eles se encontram e se abraçam, publicamente. Um gesto que virou um símbolo eterno de respeito e de civilidade. Então a conclusão do autor é muito clara. Todas essas grandes figuras que ele conheceu, não importava a posição política de cada um, todas elas tinham algo em comum, traços fundamentais, a tolerância e um espírito de solidariedade muito profundo. Ok, com essa base pessoal bem estabelecida, a reflexão agora se amplia. A gente sai do particular e vai mergulhar na própria natureza da história. O que ela realmente significa. Para o autor, a história não é só um registro de coisas que aconteceram lá atrás. É muito mais que isso. É como uma memória coletiva, sabe? Uma memória viva. E é uma ferramenta essencial para a gente entender como a sociedade funciona e, principalmente, qual é o nosso lugar nisso tudo. E para explicar isso, ele usa uma metáfora central que é ótima. A história seria feita de camadas, de estratos, que vão se acumulando com o tempo. Pensa assim, como num sítio arqueológico, uma camada sobre a outra. E o mais interessante é que essas camadas não são invisíveis, não. Elas deixam marcas bem concretas no nosso mundo. Marcas que a gente pode ver na paisagem, nas cidades, em tudo que nos rodeia. E de um jeito ainda mais profundo, são essas mesmas camadas da história que moldam a nossa cultura, a nossa sociedade e até quem a gente é, nossa identidade individual. É aquela ideia de que o passado nunca desaparece de verdade, né? Ele continua vivendo dentro da gente. E, para capturar essa complexidade toda, o autor recorre a uma citação do grande romancista nigeriano Chinua Achebe. A história não é boa nem má, ela simplesmente é. Ou seja, não há uma historinha moral de bem contra o mal. É uma realidade complexa, cheia de contradições e ponto. Mas por que essa reflexão toda sobre a história é tão importante agora? Bom, porque ela se conecta diretamente com as preocupações mais urgentes do autor sobre o nosso presente, sobre o mundo em que a gente vive hoje. Ele identifica alguns perigos contemporâneos que são de fato muito graves.
Fala, por exemplo, da ascensão do que ele chama de uma burguesia do crime. Fala da perda de um projeto coletivo de nação. E também de uma cultura em que a ambição individual passa por cima do desejo de mudança social e as pessoas acabam virando meras mercadorias. E aí vem o alerta principal, talvez o ponto mais forte. Desconhecer um país, sua cultura, sua história, esse é o primeiro passo para perdê-lo. É a ignorância que nos deixa vulneráveis a esse desmantelamento. Mas calma, reflexão não termina num tom pessimista não. Muito pelo contrário, a parte final fala sobre esperança, com foco todo no futuro e na nossa capacidade de agir, de fazer a diferença. E para isso, ele cita o filósofo Hegel, lembrando que ter consciência histórica não é só olhar para trás, para o que já passou. É fundamentalmente um ato de olhar para frente. A história é também notícia, é espera, é uma promessa de futuro. E isso tudo leva a gente a uma pergunta bem provocadora. Se a história é feita dessas camadas que quem veio antes deixou, como é que a gente contribui para as próximas camadas? Como é que nós deixamos a nossa marca para quem vem depois? E a reflexão se encerra com uma frase muito poderosa do escritor Álvaro Moreira. O verbo da vida é andar. É uma mensagem de ação, de movimento, de progresso. A história não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente constrói ativamente a cada passo que damos.